Meus amigos, estamos de volta com a nossa aula palestra sobre execução penal. Então, dando sequência à nossa aula, nós vamos falar hoje sobre os órgãos da execução penal. Na realidade, preparamos essa aula e quando fomos gravar, fomos passar por YouTube, então houve um problema e ela foi cortada. Por isso que estamos refazendo essa aula. Eu peço desculpa para quem assistiu só aqueles 2 minutos da que foi postado. Muito bem. Os órgãos da execução penal, ali foi criado, né, já pela lei, alguns já originariamente criado com a lei desde 88, e depois foi acrescentado, somente a Defensoria Pública, que foi acrescentado como órgão da execução penal apenas em 2010. Os órgãos da execução penal são, na realidade, 8. Vamos aqui enumerá-los e depois fazer um breve relato sobre cada um deles. Então, quais são? Primeiro, é o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Depois vem Juiz da Execução. E aí vem o Ministério Público, depois o Conselho Penitenciário. Seguindo, vem o Departamento Penitenciário, logo depois Patronato, a seguir o Conselho da Comunidade e, por último, a Defensoria Pública. Nós vamos falar um pouco sobre cada um, iniciando aqui sobre o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Esse é um órgão que a gente costuma dizer que é um órgão um pouco, vamos dizer assim, sumido, né? Um pouco escondido, porque muito pouco se ouve falar nele. É um órgão que está localizado, né, em Brasília, capital federal, e é ligado diretamente ao Ministério da Justiça. Esse órgão compõe-se de 13 membros, que tem aí, designado aí pelo Ministério, né, da Justiça, e eles têm um período aí de 2 anos, né, que é o mandato deles, podendo ser reformado aí esse grupo até 1/3 por ano. É interessante que esse órgão, o Conselho Nacional de Políticas Criminal e Penitenciária, ele tem como finalidade, até muito interessante, propor diretrizes da política criminal e penitenciária, né, para o país. É interessante porque, embora a lei seja federal, é evidente que a lei sobre matéria criminal, mas a execução penal ela é estadual, ela é competência da Justiça Estadual. Esse órgão federal, então, ele tem essa finalidade de criar as políticas, né? Também, finalidade propor diretrizes políticas, contribuir na elaboração de planos nacionais de desenvolvimento, né? Sugerindo, inclusive, as políticas para o setor. Também a finalidade dele também é promover a avaliação periódica do sistema prisional, do sistema criminal, inclusive fiscalizando as unidades prisionais. Elaborar programa nacional penitenciário, estabelecer regras sobre arquitetura, né, e construção de unidades prisionais, estabelecer os critérios para elaboração da estatística criminal, inspecionar e fiscalizar as unidades prisionais, inclusive podendo até mesmo requerer, né, a interdição da unidade caso não esteja seguindo os padrões pré-estabelecidos. É interessante que isso, embora seja um órgão federal, não tem essa autonomia para interditar. Esse órgão poderá, através dos seus membros, representar perante o juiz da execução, mostrando ali quais as falhas que encontrou, para que o juiz determine, então, a interdição
dessa unidade. Então, essas são as atividades que esse órgão tem que exercer. É interessante, como dito, porém, a gente nem ouve falar, né, nesse órgão. É um órgão bem escondido. Agora, e o juiz da execução? O juiz da execução, na realidade, é aquele que comanda o processo de execução. Conforme já dito anteriormente, quando há condenação do cidadão, esse processo encerra e é então aberto o processo da execução, que ficará a cargo desse juiz da execução. Nas comarcas onde tem mais de um juiz, então deverá ter um juiz específico para essa função, poderá até acumular um outro cargo, juiz criminal, por exemplo. Mas se tem várias varas, então tem que ter especificamente uma vara para isso, vara da execução penal. Se não tiver, se for um único juiz, o próprio juiz que condenou, esse será o responsável pela execução da pena. Mas, como dito, em um processo à parte, é formado um processo em que segue até o cumprimento da pena. Então, qual a competência desse juiz, além de fiscalizar o cumprimento da pena? Então, esse juiz vai aplicar aos casos julgados a lei que possa beneficiar, a lei posterior que possa beneficiar esse cidadão que está cumprindo pena. Ele vai declarar também a extinção da punibilidade, quando for o caso, decidir sobre soma ou unificação de penas, sobre progressão ou regressão de regime, detração e remissão de penas, suspensão condicional da pena e livramento condicional. Ou seja, tudo referente ao preso é competência desse juiz da execução. Inclusive, a questão mesmo do preso que foi o condenado, né, que foi beneficiado com medida restritiva, cabe ao juiz fiscalizar o cumprimento dessas medidas. Inclusive, revogar o benefício, se for o caso, se o cidadão não estiver cumprindo com as medidas determinadas ali pelo juiz da execução. Esse juiz também, ele tem como uma das suas funções visitar periodicamente a unidade prisional que está no seu território. Essa visita, qual a finalidade? Examinar como estão sendo tratados os presos, examinar a condição de salubridade da unidade. E se ele encontrar ali alguma situação que possa colocar em risco a vida do preso, alguma situação que não esteja de acordo com o que determina a Lei 7.210, ele pode, inclusive, determinar a interdição dessa unidade. Tudo isso é função desse juiz. E até mesmo compor, né, e instalar o Conselho da Comunidade, que é também um órgão, né, e emitir periodicamente o atestado de pena para o cidadão. Em terceiro lugar, como órgão da execução penal, vem então o Ministério Público. O representante do Ministério Público, qual a sua finalidade na execução da pena? Bem, basicamente o que ele faz na ação criminal. Ele vai fiscalizar, né, o cumprimento da pena, vai, inclusive, requerer, né, benefício ou punição, no caso de falta, né, falta grave, ele vai requerer isso. Ele tem também essa finalidade de visitar periodicamente a unidade prisional da sua jurisdição, onde vai ser mais ou menos igual ao juiz, vai verificar toda a situação dessa unidade, encontrando ali alguma falha grave, ele poderá requerer ao juiz até mesmo a interdição dessa unidade. Então, em relação ao preso, ele vai acompanhar o cumprimento da pena,
vai requerer revogação de medidas de segurança, revogação de benefício, quando for o caso. Então, caberá ao representante do Ministério Público. Conversão de penas, a progressão ou regressão de regime, internação e desinternação de preso em estabelecimento prisional, interpor recurso de decisão do juiz, caso ele não concorde com tais decisão. Então, essas são as funções. Nós vamos parar por aqui, porque também depois nós vamos dar sequência, né? Vem aí depois o Conselho Penitenciário e os demais órgãos, né, que compõem a execução penal. Agradeço aí a oportunidade, peço desculpa, né, pelo equívoco aí da inserção da aula, da última aula que foi inserida no sistema apenas parte, o sistema cortou, né, a nossa palestra, e eu peço, por favor, aqueles colegas, aqueles amigos, estudantes, que dê aí um clique, né, e se inscreva no nosso canal, porque é interessante ter mais pessoas assistindo e inscrito no canal, porque aqui as nossas aulas, elas são gratuitas, nós não cobramos, qualquer um pode acessar, só entrar no YouTube ali, Crisone Araújo, e terá acesso a todas as aulas que eu estou ministrando aqui, essas aulas palestra sobre execução penal. Execução penal, que é uma matéria extremamente importante, porque é a vida do cidadão condenado na cadeia. Muito obrigado e até uma próxima.